alegria que hoje, pela graça de Deus, terminamos, ontem no caso, não, hoje mesmo, terminamos as obras desta casa. Nossa casa, que é a vossa casa, que é a casa do nosso Pai. Nós estamos aqui nada mais, nada menos como mordomos, não é? A casa é do Pai, que é o mesmo de todos. Então quero dar aqui os meus agradecimentos, Então, à mão de obra, através de todos os envolvidos nesta obra durante praticamente 3 meses. Todos que ajudaram 1 dia, 2 dias, 3 meses. Porque sem vocês isto não teria sido possível. A todas as mulheres, não vou esquecer. A todas as mulheres que todas as noites nos traziam um jantar. Mas, segundo vou ouvir aqui uma opinião boa que me disseram, é que a gente vai fazer outro tipo de obras a partir de amanhã. Só para ter o prazer do convívio e do jantar também. A todos que semearam financeiramente, para além daqueles que aqui estão, pessoas de outras comunidades, outros ministérios, fora do país também, que nos quiseram abençoar financeiramente, pois acreditaram no projeto que Deus queria fazer através da nossa vida. A todos os que oraram, à direção desta casa que aceitaram caminhar do meu lado. A Paula e ao Kim, Rodrigo e Sara, o Carlos e a Daniela. A pérola mais preciosa que Deus me deu, a minha esposa. Ela compreendeu a chamada do Senhor na nossa vida e aceitou. A todos os homens de Deus que passaram na nossa vida, que investiram no nosso chamado, a saber, o Bispo Sousa e a Pastora Rita, eles são os diretores internacionais da escola IFC, onde eu e a minha esposa fizemos um seminário por 4 anos e meio. No final desse seminário, eu e a minha esposa começámos a pertencer ao grupo de direção dessa escola, aqui representada em Portugal, e começámos a ter uma ligação muito boa. E foram 9 anos de ligação, em que todo o tempo eu comecei a ver que tinha ali um mentor, e que o é até hoje. Vamos agora ver só um vídeo em que ele mesmo pediu se poderia gravar para ser passado aquilo que ele, como queria estar presente, não estando ele próprio mencionou, pediu para vocês os conhecerem, nem que seja agora por vídeo. Então vamos ver. A paz do Senhor, queridos pastores, João Ventura, Laís, estamos muito felizes por essa nova fase na vida de vocês. Estamos aqui para desejar que as bênçãos do Senhor façam vocês prosperarem nesse novo tempo e nesse novo templo. Que as mãos do Senhor sejam continuamente favoráveis a vocês, derramando das suas maravilhas, sinais, prodígios, para que o nome dele seja glorificado. Estamos muito felizes com esta nova fase das vossas vidas. Que o Senhor vos abençoe. Olá, queridos, a igreja também. Eu desejo, sim, um novo tempo, um novo ciclo, uma estação cheia do poder de Deus, um ministério com muito amor, com muita alegria, com muita paz, que venha sobre vocês uma unção fresca, uma unção nova dos céus, que os céus se abram sobre as vossas vidas. Nós os amamos muito e com certeza em breve estaremos aí para estarmos compartilhando deste momento tão feliz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Em maio estaremos juntos aí. O Senhor vos abençoe. E agora passamos à palavra. E após vários dias, tentamos buscar em Deus o qual fosse o nome que fosse mais parecido a nós. Havia muitas ideias, mas quando essa ideia surgiu, ao ler da palavra, surgiu este nome e vou-vos explicar porquê. Em Mateus 28, o verso 18 a 20, diz o seguinte: E chegando Jesus, falou-lhes aos discípulos, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, indo, outras versões dizem ido, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos.
Então, aqui ao ser mencionado os 4 evangelhos, menciona isto que Jesus falou para os seus discípulos. Demonstra, ao ser falado nos 4 evangelhos, a ênfase que nós devemos dar a algo que Jesus falou para os seus discípulos. Logo, todos nós que consideramos ser discípulos do Senhor devemos acatar com mais profundidade quando Jesus fala diretamente ou para a multidão ou quando ele fala para os seus discípulos. Há coisas que Jesus falava só para os discípulos, há coisas que Jesus falava para a multidão. E nos 4 evangelhos menciona isto que foi falado. Então isso começou a trabalhar dentro do meu coração. Então isto foi um mandado que o Senhor deu àqueles com quem Ele teve durante 3 anos. Ensiná-los diariamente, caminhar, comer junto, sabendo que esta hora ia chegar, o que os discípulos não sabiam, mas Jesus já lhes estava a deixar as comissões. Então quando Ele diz este mandamento aos seus discípulos, ele foi dado por Jesus, onde Ele disse logo no versículo 18, então foi-me dado todo o poder do céu e na terra. Então não foi qualquer pessoa que falou, foi a pessoa de Jesus, a quem recebeu todo o poder no céu e na terra, o poder dado por Deus. Então ele está a dizer algo aos seus discípulos que eles devem de acatar e respeitar de uma forma não benevolente. Ele não disse, olha, se vocês entenderem, quando vocês estiverem a pregar o Evangelho por aí fora, de vez em quando vocês façam os discípulos, batizem-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem-nos aquilo que eu vos ensinei a vocês. Não, ele diz, então ide. Direcional, ide. Então tomamos para nós, como dizemos, que é o quê? O mandamento. Ok, então o Senhor disse para nós irmos. Então Jesus não falou para qualquer pessoa, foi aos seus discípulos. E não foi uma sugestão. Ele deu uma ordem. Ele disse, portanto, ide, vão. Logo a seguir no verso 19 o Senhor diz, vão, façam discípulos. E discípulos que o Senhor está a dizer é discípulos de quem? Dele mesmo. Ele não está a dizer aos seus discípulos para façam seguidores vossos. Preguem-lhes a palavra. Não, ele diz, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Então, se é o que o Senhor tem mandado eles fazerem, então o que é que eles vão falar? Eles vão falar aquilo que o Senhor tem ensinado, aquilo que o Senhor tem mandado fazer. Então, é da sua própria vontade, não é? É da vontade do Senhor fazer aquilo que Ele manda. Então, o que é que nós temos que fazer? Repetir a mesma palavra que alguém, levantado por Deus, falou que fez para nós. O que é que Ele fez? Nada mais, nada menos do que repetir. Do que, assim como nós estamos a dizer, ecoar. Porque ecoar significa que eu vou repetir algo que não é meu. Nós, esta carcaça, é templo do Espírito Santo, onde o meu corpo, simbolicamente, foi pregado lá na cruz. Jesus morreu no meu lugar, para que nós agora vivêssemos a vida dele. Não é nossa. Então, se verdadeiramente nós nos consideramos como discípulos do Senhor, então o que nós devemos fazer? Falar aquilo que Ele tem para nos dizer. Devemos de ecoar a palavra. O Espírito Santo que habita em nós fala, nós lemos as Escrituras, temos comunhão com a palavra, então aquilo que tem que vir dentro de nós não é nosso. Então nós não somos a voz. Nós não somos a voz. A voz é do Senhor. Nós somos representantes do Senhor. Então nós devemos ecoar aquilo que o Senhor tem para dizer à humanidade. Portanto, ide, fazem discípulos, batizem-nos, ensinem-nos a guardar o que eu vos tenho mandado. Então o que é que nós somos? Individualmente, o ego. Porque nós não falamos por nós mesmos. Porque se Ele morreu a minha morte, eu vivo a sua vida. Então é o Senhor que fala, eu sou um ego. Em Lucas relata, no livro de Atos, as palavras do Senhor quando Ele ainda estava a falar também aos seus discípulos, em Atos 1:8. Ele diz, vocês recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que é testemunhas aqui? Tiramos só 3 significados, aparecem vários, tirei só 3 significados. O que é testemunhas do dicionário? O que é uma testemunha? É uma pessoa que presenciou ou ouviu algum facto ou dito e que dele pode dar pormenores. Ou seja, o exemplo de uma testemunha ocular. Ela pode falar algo que viu ou que ouviu, né? Ela pode dizer os fatos. É uma testemunha.
Outro exemplo é uma pessoa que dá testemunha em justiça. Então ela vê um facto, ela fala em justiça, ela fala com retidão aquilo que ela viu. Ela não diz mais ou menos aquilo que ela viu. Uma testemunha é aquela pessoa que está a representar um acontecimento em justiça. Ou uma pessoa que assiste a certos atos para tornar autênticos e válidos. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos foram levantados pelo próprio Senhor. E o que eles foram fazendo desde o dia em que foram cheios do Espírito Santo, que é o que aqui foi mencionado, que era o dia de Pentecostes, a caminhada deles foi para eles falarem aquilo que eles viram o Senhor fazer. Então, a identidade deles era dita como os do caminho, né? Os discípulos do Senhor. Eles viviam conforme o Senhor vivia com eles e falavam as mesmas palavras que o Senhor os tinha mandado falar. Então, nós somos testemunhas da palavra do Senhor. Então, o que é que nós fazemos? Nós repetimos, ecoamos aquilo que o Senhor tem para falar às pessoas. Então, a testemunha testifica daquilo que viu, ouviu e aprendeu. Não fala de si mesmo. Não é o que eu quero, ou o que eu acho, ou o que eu gosto, ainda que muitas vezes não gostemos daquilo que Deus nos está a ordenar pela sua palavra. Pois devemos ensinar, falar, viver todas as coisas conforme Ele nos tem mandado. E todas são todas. Não é algumas coisas. A palavra é dele, não é nossa. É Ele que fala, nós repetimos. É Ele que direciona, nós executamos. Nós somos mordomos de um Deus que nos tem como filhos. Além de ensinar, que é o que o Senhor Jesus nos tem mandado, ecoando a sua palavra, devemos ensinar a guardar. Ele diz, ensinai, né, a guardar o que eu vos tenho mandado. Porque se só ensinar e a pessoa não guardar, se for dito com benevolência, a pessoa não guarda, como é que ela pode passar algo que ela não guardou? Então temos que ensinar a guardar, como indo, exercitando a palavra através da nossa vida, como exemplos que nós devemos ser no nosso dia-a-dia. Só aqui dentro está um pouco mais fácil. É fácil 100%, mas é um pouco mais fácil. Mas lá fora, quando ele diz indo é o quê? Na nossa caminhada, na nossa jornada, em que nós estamos no cumprimento e na aproximação do propósito de Deus na nossa vida, nós vamos pregando, vamos ecoando aquilo que Ele vai dizendo, e é nessa caminhada que nós demonstramos como viver aquilo que nós estamos a ensinar. Por exemplo, um eco feito através de uma voz na entrada de um poço ecoa, e o som ecoa o som que vem na sua essência, né? Nós estamos na entrada de um poço, nós libertamos um som, né? Um grito, seja aquilo que for, e o eco e o poço em si só vai ecoando aquela voz. Ainda que vá diminuindo ao longo do percurso do poço, essa voz ou essa palavra, esse som emitido, vai reverberando no seu percurso. Porquê? Porque o poço é algo estático, não é? Tem pedras. As pedras podem ecoar, mas chega a um ponto como não tem um intensificador de sinal, tipo uma cena assim, não é? Um intensificador de sinal, algo do género. O som chega a um ponto que ele para. Qual é a nossa diferença em relação a um poço? O Senhor fala em nós, na nossa vida. Nós, como pedras consideradas pelo Senhor que somos, pedras vivas para a edificação do templo espiritual que é, nós devemos reverberar aquele som que Ele emite. Enquanto no poço o som para, nós, através da nossa vida, devemos reverberar de uns para os outros aquilo que o Senhor já nos mandou fazer, ou aquilo que Ele continua a mandar fazer, ou aquilo que Ele vai mandar fazer. Então nós devemos reverberar, devemos ser intensificadores, ou compressores, ou essas palavras todas, né? Lá na música. Para quê? Para que cheguemos onde nós temos chegado, por exemplo, no nosso caso hoje. Que não foi diferente com a pastora Simaías, pastor não foi diferente aqui com eles. Porque alguém ecoou antes de nós, ao longo dos tempos, o grito que foi emitido desde o Calvário, como foi feito falar no texto, reverberou até nós. Através de quem? Através de homens e mulheres de Deus que foram levantados, sensíveis à voz do Espírito, foram muitos levantados. Mas poucos se mantiveram para continuar a reverberar aquilo que o Senhor mandou fazer. Hoje, nós estamos aqui, nós, e famílias aqui pastorais representadas, entre muitos de vocês também, foi porque alguém lá atrás ecoou algo que outro atrás também falou, e atrás dessa mesma coisa, e assim sucessivamente.
Deus não precisa de nós para ecoar a sua palavra, mas Ele conta connosco. Somos precisos no contexto da salvação, porque o próprio Senhor disse: vocês vão, preguem, batizem, ensinem aquilo que eu vos tenho mandado. Então, se isto acontece, foi porque houve no início do poço, ou no início da criação, no princípio da eternidade, no começo da criação humana, alguém que, ainda que falhasse, porque foram levantados homens, desde a primeira queda, homens que ouviram a voz de Deus para tentar fazer de novo a aproximação de um homem a Deus. Eles reverberaram aquilo que Deus ia mandando fazer, mas a certo ponto eles falharam. Até que teve que ser, chegou o momento em que, por Deus amar o mundo de tal maneira, deu o seu Filho, porque não havia homem capaz de cumprir o plano. Como foi falado ali no texto, então, quando chega o momento em que o próprio Senhor vai à cruz, e Ele diz: está consumado, foi completo o plano que Deus mandou, ordenou, indicou. No caso, indicou ao próprio Senhor para o fazer. Ele podia não ter feito, assim como nós podemos não cumprir a palavra. O Senhor não obriga ninguém aqui a repetir as palavras dele, a evangelizar, a ecoar. Ele não obriga ninguém a fazer coisa nenhuma. Nem ao próprio Filho, ou nem ao Senhor. Ele próprio, Deus fez isso, Ele não o obrigou. Então isto, desde o início, é o que Deus tem feito após a queda. Jesus fez exatamente o que o Pai mandou. Por isso chegou à cruz, ainda que não fosse da forma que Jesus desejasse. O que é que Jesus dizia? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aquilo que o alimentava e fazia caminhar diariamente era fazer a vontade do Pai. Por isso Ele disse: a minha comida. Porque aquilo que nos mantém de pé é aquilo que nós nos alimentamos. Jesus disse: a minha comida. Nada do que Ele fala é em vão. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então aquilo que me alimenta, que me dá vida e sustento para caminhar, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas no Getsemane, quando o Senhor está lá e Ele tem uma pequena percepção daquilo que Ele vai suportar por nossa causa, sem dever, porque Ele não teve culpa alguma em alguma coisa. O que é que Ele diz? Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Ele tinha vontade de o fazer? Não tinha. Mas Ele disse: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se eu tenho que fazer aquilo que tu chamaste para fazer, eu vou fazer. E fez. E Ele disse na cruz: está consumado. Então Jesus, enquanto a sua história terrena se cumpria, indo no caminho que o próprio Pai o direcionou para Ele o fazer, que trilhou para Ele, ensinou aos seus discípulos para que eles pudessem ecoar, após a sua ascensão aos céus, pudessem ecoar, reverberar os seus mandamentos, sem interferências de geração em geração, até ao dia de hoje, no nosso caso, por exemplo. Que muitos homens ecoaram e permitiram que a voz do Senhor fosse replicada ao longo dos tempos. E esse é o nosso papel também. Ecoar. Não é inventar. A palavra de Deus é tão simples. Ele só pede para nós ecoarmos a sua voz. Ele só pede dizer: façam o que eu vos tenho mandado, o que eu vos tenho dito. A palavra, ela se renova a cada manhã. O que é que nós temos que inventar? Então hoje nós somos a extensão da palavra do Senhor que devemos reverberar. Pelo poder do mesmo Espírito que fez levantar Jesus da sepultura, nós fomos chamados para ressoar fielmente como testemunhas das palavras do nosso Senhor. Sobre nós repousa a responsabilidade de continuar a reproduzir o som emitido pela sua voz. Portanto, nós temos que ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que já nos ensinaram a nós também através da palavra de Deus, sem ruídos ou interferências, ouvindo a direção de Deus em primeiro lugar, do que a tudo e do que a todos, pois nós somos o seu ego. Nós devemos respeitar todas as autoridades, sim, porque as autoridades foram instituídas por Deus, mas nunca nos devemos esquecer que a maior autoridade está sobre a nossa vida é o Senhor. E esse Espírito que habita em nós pode nos dar uma direção muitas vezes diferente daquilo em que nós estamos sujeitos a uma autoridade. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vou ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer? Ou vou ouvir uma voz de alguém que ainda não compreendeu o que Deus próprio me disse que eu deveria fazer?
Então nós somos o eco de quem? Isto é individual. Somos o eco de quem? No verso 18 diz: todo o poder me foi dado, disse o Senhor Jesus, portanto, ide. Quem está a mandar é Ele. Não é outra pessoa qualquer. Ele disse: ide. Se alguém chegar ao pé de vocês e vocês têm isto firmado no vosso coração para ir e pregar, e alguém vos disser assim: não é bem assim que deves fazer, vamos fazer de outro jeito. Estás a respeitar a autoridade de quem? Então, quem está connosco na nossa caminhada, se nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor, é o próprio Senhor. Ele é soberano. Todos os príncipes, todos os reis, todas as autoridades dobrarão os joelhos diante dele. Então, o que é que nós temos ecoado? A voz de quem? Vou dar um exemplo aqui. Um autocarro, numa ribanceira, uma ladeira, uma inclinação, sem travões, começa a descer aquela rua abaixo ali, um autocarro. Lá no fim da estrada, temos um polícia sinaleiro. Agora tem sinais, mas é melhor, a polícia sinaleiro fica melhor. O autocarro vai descendo, sem travões, começa a ganhar velocidade e direção. A polícia sinaleiro lá embaixo, está lá no cruzamento, vê lá o autocarro, ele manda parar o autocarro vai parar. Ele está sem travões. Naquele momento, quem é que tem a autoridade? A polícia. A autoridade é o polícia. Ele é uma autoridade. Mas quem é que tem o poder? É o autocarro. Porque a polícia pode ter toda a autoridade ali. Se ele não sair da frente, o autocarro vai esbarrar no chão. Então o que é que pode acontecer aí? Ou o condutor do autocarro respeita aquela autoridade, dá uma guinada para um lado ou para o outro e esbaixa-nos ali contra um prédio e mata toda a gente que vai no autocarro. Ou o polícia que está lá em baixo, que é uma autoridade, pode olhar e dizer assim, que ele vem todo com o poder ali. Eu vou pegar na minha autoridade, vou mandar parar os outros lados da estrada para que o autocarro passe sem ferir ninguém. Porque o autocarro tem poder. Na nossa vida, na nossa caminhada. A autoridade, muitas das vezes, são delegadas por homens, e muito bem, mas o poder que vem sobre essa autoridade nós devemos buscá-lo em Deus. E quando o poder que vem dessa autoridade vem à nossa vida, é Ele que nós devemos guiar acima de todas as coisas. Então, se eu tenho algo que Deus me deu, vocês individualmente, e que fielmente vocês devem cumprir com Ele o que Ele vos tem mandado, vocês têm que ver o que é que estão a respeitar. Se é a voz de Deus acima de todas as coisas. Por exemplo, ainda dei um exemplo não há muito tempo, numa pregação a dizer assim, olha, não foi uma pregação, foi na reunião para a membresia. Nós aceitamos as leis do nosso país desde que elas não sejam fora de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, há países que o homem pode ter várias mulheres, né? Legalmente falando. E agora? Vais pregar o Evangelho lá como? Não, nessa área, se a lei deixa, como é que é? Não pode. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que independentemente das leis do país, a lei que vigora sobre a minha vida é o que a palavra de Deus diz. A direção que eu devo tomar na minha vida, respeitando tudo e todos, é sempre aquilo que o poder de Deus que pousa sobre nós, que vive dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, e ordena para fazer. Ainda que tenhamos consequências, né? Humanamente falando, que é normal. Mas eu estou plenamente descansado e confiante. Quem é que perseguiu o apóstolo Paulo? Assim, depois o Senhor o levantar como o seu apóstolo, como o seu discípulo também, os próprios líderes a quem ele servia, pensando ele, que estava a fazer muito bem para a igreja, eles próprios o perseguiram e o mataram, porque não compreenderam que foi-lhe dado o poder. O próprio Espírito do Senhor começou a guiar a vida de Paulo, que até então não era o caso. Então, quem é que logo de seguida não entendeu que o Senhor o chamou naquela chamada e começou a perseguir para o matar? Os religiosos. Ditos aqueles que verdadeiramente deveriam conhecer as Escrituras. Ou conhecer o dono das Escrituras. As Escrituras eles conheciam. Então, nós temos sido eco de quem? Todos fomos chamados para pregar aos perdidos através do poder do Espírito Santo que nos dá autoridade
em Jesus, porque o poder tem uma autoridade. Uma coisa é nós termos autoridade, outra coisa é nós termos poder nessa autoridade. Porque as autoridades são delegadas e o poder de Deus em nós nos dá uma autoridade que vem dele, porque é no nome de Jesus, não é no nosso. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sem o Senhor podemos fazer alguma coisa? Não. Ainda que muitas das vezes nós tenhamos um título. Não podemos fazer coisa alguma. Porquê? Porque o Senhor não está. Mateus 3, do verso 13 em diante, diz assim: no momento em que foi o batismo de Jesus, ou o início do seu ministério. Então veio Jesus da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Daquele momento em diante, assim que ele foi revestido do Espírito Santo de Deus após o batismo, o ministério dele começou. Antes disso, Jesus já não era o mesmo Jesus. Ele não era o mesmo. Desde que ele nasceu até fazer os seus 30 anos, Jesus sempre foi Jesus. Mas quando é que veio a autoridade sobre aquilo que Deus o chamou para fazer? Para começar, a partir dele começam os milagres. Transforma água em vinho, cura paralíticos e por aí fora. Desde o momento em que o poder que vem de Deus é manifesto desta forma. Então o poder que veio de Deus desde aquela hora em diante, o ministério dele começa e ele dá uma autoridade. Ele não mudou a pessoa que ele era. Ele é a mesma pessoa. Então o que é que nós temos que buscar? Temos que buscar o poder de Deus, independentemente de eu ter algum tipo de autoridade ou não. Todos nós, se acreditamos ser discípulos do nosso Senhor, que pregamos a sua palavra, ecoamos a sua voz, nós precisamos do quê para a nossa caminhada? Do poder de Deus na nossa vida, que nos dá autoridade em nome do nosso Senhor Jesus. E aí os frutos virão através da nossa caminhada com Cristo. Não para fazer aquilo que me agrada fazer. Nem se... Já estamos num momento que já não dá nem para pensar se seria bom imaginar fazer coisas que nós gostamos. O problema é que esse poder ao longo dos anos, administrado na vida daquelas líderes que nós vamos conhecendo ao longo dos anos, que infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, o pecado muitas das vezes ganha, avança, e por isso todos nós, muitos de nós já falharam e cuidamos para falharmos o menos possível, porque ninguém é perfeito. Mas foi porque começamos, assim como foi com o rei Saul, nós começamos a entender da forma errada aquele poder que nós buscamos na autoridade do nome de Jesus que Deus nos deu através do seu Santo Espírito, para fazer a sua obra acontecer, e começamos a olhar para nós, para os nossos desejos e deleites e prazeres, e ver que afinal eu tenho uma autoridade. Porque Deus me deu poder lá atrás. Começamos a confundir as coisas. E depois começa a descambar. Por isso, vários homens falharam ao longo dos séculos, e muitos vão falhar. Porque a nossa busca incansável pelo poder de Deus não pode parar. A autoridade foi delegada. Mas se nós não buscarmos o caminho do Senhor em ecoar diariamente aquilo que Ele quer fazer, nós vamos começar a falar por nós mesmos. Aí procede a queda. Então o que é que nós temos ecoado ultimamente? Enquanto o grupo de louvor já pode ir subindo. Tenhamos bom ânimo. O Senhor que nos chamou quer continuar a nos encher dia após dia do seu poder. Está pronto para nós em todo o tempo, para realizar a sua obra da forma que Ele entende e não da forma como nós queremos que seja. O que é que nós devemos buscar diariamente, independentemente das autoridades delegadas ou não? Buscar em Deus. Os discípulos que o Senhor levantou não foram levantados por homem algum. Antes, os líderes que ali estavam chumbaram os 12 discípulos que Jesus levantou. Eles tinham chumbado, não é? Não passaram no teste da escola dos profetas. Então eles chumbaram. Então eles eram os renegados. E o próprio Senhor Jesus foi lá e disse assim: então, queres-me seguir? Larga tudo o que tens e anda a ver o que é que eu vou fazer de ti. Pescador de homens, pescadores de almas.
do próprio, eles obedeceram a voz de quem? Daquele que tem todo o poder. E para terminar, então nós devemos ser o quê? Que sejamos o eco da voz de Deus e não megafones da nossa própria vontade. É só isto que nós devemos fazer. Por isso nós nos chamamos ecos, porque somos muitos. Não somos o eco, porque é individual, mas como somos muitos, somos ecos do nosso Senhor Jesus. Porquê? Porque nós queremos nada mais, nada menos do que ecoar a sua palavra. Fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. E não aproveitarmos-nos daquilo que Deus faz na nossa vida e sermos uns megafones da nossa própria vontade. Porque a seu tempo nós colheremos os frutos, se andarmos consoante o Senhor nos chama, ou se andarmos conforme a nossa própria vontade. Bem? Pronto, é a explicação do que é que nós nos chamamos ecos. Deus vos abençoe.